Fala pessoal, tudo bem com vocês? Noite de dupla Grenal na Libertadores. O Grêmio já está classificado para as oitavas de final. PP e Tonhão ou Rodrigues brilham na arena sobre a Universidade Católica do Chile. Já o Internacional jogou pro gasto, foi um bom resultado diante das circunstâncias, mas faltou um pouquinho de coragem, né, para sair de lá com uma vitória, depois de uma expulsão ridícula e uma preocupação que vem pela frente. A gente vai falar de tudo isso. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A gente já começa pelo jogo que terminou por último, empate colorado contra o América de Cali em 0-0 na Colômbia. Se a gente for analisar a distribuição do grupo colorado, mesmo sem a classificação ainda automática, o resultado foi bom, até pelas circunstâncias da partida. Com 12 minutos do segundo tempo, o Inter ficou com um jogador a menos, depois de mais uma expulsão, né? O Inter tem muitos expulsos nessa temporada, e dessa vez o atacante argentino Leandro Fernandes, ele simplesmente cometeu uma bobagem, estupidez, e olha que não tinha VAR no jogo. E ele conseguiu a proeza de ser expulso dando uma cotovelada fora da bola no adversário. E aí já tinha um amarelo, inclusive, poderia até ser expulso direto, receber o segundo amarelo. O árbitro poderia escolher. O fato é que ele deixa o time na mão e ele saiu percebendo isso, porque o Inter já começa tendo que fazer uma substituição, já chego lá. Mas aí o Leandro Fernandes sai com 12 minutos do segundo tempo e o América de Cali, mesmo fragilizado, porque não é um time qualificado, tem sérias dificuldades na definição de jogadas, na conclusão, não tem um time consistente, a verdade é essa. Inexplicavelmente consegue um empate jogando no Beira-Rio no segundo tempo, depois do Inter amassar esse mesmo América de Cali, e aí acaba num gol salvador do Bosquilha conseguindo a vitória. Somando esses dois resultados, né, você vence em casa e empata fora, 4 pontos contra esse adversário, na distribuição do grupo tá tudo certo, até pelo que vem pela frente, mas foi quase, hein? Porque o América de Cali deu trabalho pro Lomba, meteu bola na trave e por pouco o Inter não sai com uma derrota, o que complicaria bastante a situação no grupo. Vem um empate, ele segura também o América de Cali, o Inter chega a 8 pontos, o Grêmio tem 10 e aí o América de Cali tem 5. Na última rodada, o Inter vai pegar a Católica e um empatezinho, matematicamente, o Inter está classificado. Se perder, caso perca o jogo para a Católica, ainda assim a Católica, que tem 4 pontos, né, vai no máximo 7, o Inter já tem 8, ainda assim o América de Cali precisa ganhar do Grêmio, esse jogo será em Porto Alegre, na casa gremista, isso precisa acontecer, e o Inter perder o seu jogo para a Católica, e ainda assim o América de Cali tem que tirar 5 no saldo, ou seja, mesmo perdendo, o Inter ainda pode se classificar. Encaminhou a classificação, mas o que mais incomodou o torcedor colorado foi a postura do time. O Inter não tinha, por exemplo, o Edenilson, não tinha na lateral esquerda nem o Wendel nem o Moisés, e aí poderia ter utilizado o Matheus Jussa, e o Eduardo Cudê até mudou o time. Colocou o menino Léo Borges ali pelo lado esquerdo, colocou o Lindoso com o garoto Praxedes, com o Nonato, deu uma oxigenada no time, tirou o Abel Hernandes, colocou o Leandro Fernandes para tentar dar uma mexida. A coisa não funcionou muito bem. O Patrick, que estava voltando, foi muito sobrecarregado, não teve com quem trabalhar a bola no meio de campo, não teve com quem combinar jogadas. O Galhardo jogou um pouco mais atrás do que ele estava acostumado a jogar, ou vem jogando no Campeonato Brasileiro, quase como um segundo atacante, ou falso 9, ou aparecendo na área. Não foi o que aconteceu nesse jogo, e isso dificulta muito, né? O time tem o cara em melhor fase, em melhor momento, fazendo o que ele sabe fazer ali na frente, e de repente você puxa ele para trás. Nem o Abel Hernandes e nem o Leandro Fernandes estão funcionando como parceria para o Thiago Galhardo. E o Inter enfrentou muitas dificuldades e perdeu o Saravia logo no começo do jogo. O lateral direito Renzo Saravia é muito bom jogador, mas já se sabe que a lesão que ele sentiu não é tão simples. O próprio Eduardo Cudê falou nisso após a entrevista coletiva, após o jogo, né, na entrevista coletiva. E a gente conseguia ver o joelho dele inchado quando ele sai substituído pelo Heitor, que fez um jogo digno. Impressionante como o Inter ainda depende do Rodinei para substituir o Saravia, tendo o Heitor de 19 anos, um moleque da base, pode não estar na melhor forma, mas ainda assim entrega muito mais do que o Rodinei, essas contratações que a gente não entende. Não entende, tem que contratar um jogador só porque estava no Flamengo e tal, e tecnicamente ele não agrega.
Depois, no segundo tempo, a coisa complicou de vez, né? Aí você perde um jogador e fica muito difícil se impor. Mas a sensação que dava, mesmo com um jogador a menos, é que se o Inter apertasse um pouquinho, o Inter conseguiria a vitória. E aí, praticamente não, conseguiria matematicamente a sua classificação para as oitavas de final e era tudo que o Inter precisava. Por quê? Porque a gente tem que entender o contexto também. O Inter não vem jogando bem, não vem apresentando um futebol convincente, consistente, um futebol que seja confiável, com bom trabalho de bola ofensivo. Não, isso não vem acontecendo. O que vem acontecendo é o contrário. É um time que joga atrás da linha da bola, que mais espera o adversário, que não apresenta aquela ofensividade prometida, aquela intensidade, que vem de uma sequência ruim, que perde para o seu rival quando o seu rival estava pior do que você, que alcança a liderança do brasileiro e é ultrapassado sem reação, porque os últimos jogos são muito ruins realmente, e aí você emenda essa sequência negativa na Libertadores, correndo o risco de não se classificar. Isso tudo desgasta o torcedor. E sábado já tem Grenal. Então, assim, dependendo do que acontecer no sábado, dependendo do que acontecer na semana que vem da Libertadores, obviamente que o técnico Eduardo Cudê vai ser cobrado e pressionado. Eu não estou aqui pedindo a cabeça dele, nem acho que seja o caso, mas ele precisa reagir. Ele parece muito abatido nas entrevistas, nas mudanças que faz. O elenco é curto, ele tem dificuldades, tudo isso a gente já sabe. Mas ele já deu mostras de um futebol muito superior na temporada. A gente dá o desconto da paralisação, da falta de jogadores, mas precisa mostrar mais. E até agora, nos últimos jogos aí, a sinalização, né, os sinais são preocupantes. Em Porto Alegre, o Grêmio conseguiu uma vitória fundamental, importantíssima sobre a Universidade Católica. Depois de ter apanhado dessa mesma equipe no Chile por 2-0, num jogo horroroso, aí o Grêmio reage, né? Porque os dois últimos jogos são nada mais do que uma vitória contra o seu principal rival na Libertadores fora de casa, o que devolve o Grêmio para a briga, né, alcançando os mesmos 7 pontos do Inter, e aí no jogo seguinte vence em casa o que precisava fazer, porque não fazia desde o dia 9 de agosto. O Grêmio tinha uma vitória na Arena desde o dia 9 de agosto, que foi na abertura do Brasileirão contra o Fluminense. Desde então, empatou com o Corinthians, com o Palmeiras, perdeu para o Sport, empatou com Fortaleza, não ganhava de ninguém. O Grêmio não ganhava de ninguém dentro de casa, a pior sequência na história do novo estádio gremista. E aí, na Libertadores, é aquele tipo de jogo que a gente fala aqui, né? Você não precisa jogar bem necessariamente, você não precisa dar espetáculo. Libertadores é assim, você precisa ser competitivo, você precisa ganhar e conquistar os seus resultados, né? Na fase de grupos, especialmente, regulamento embaixo do braço, e o Grêmio, com uma rodada de antecipação, já garantiu a sua vaga para as oitavas de final. Tá ruim? Claro que não tá. Tem coisas a melhorar? Obviamente. E vocês sabem que eu sou um crítico desse trabalho recente do técnico Renato Gaúcho. Tem muitas coisas a melhorar. Hoje, por exemplo, o primeiro tempo foi muito ruim. Muito ruim. E eu não posso me furtar de falar disso. Obviamente o resultado foi bom, a classificação veio, o Grêmio fez o que precisava fazer, venceu o Grenal, venceu a Católica, tá tudo certo. E é o que importa para o torcedor, né, na verdade. Mas a gente faz uma análise um pouco mais complexa. Sem o Lucas Silva, ele colocou o Robinho no time e a coisa não funcionou. E alguém me explique, pelo amor de Deus, por que o Jean-Pierre não foi relacionado, sem nenhuma lesão. Existe uma explicação, que eu ainda não engoli, de que ele voltou a trabalhar com bola na sexta-feira e que estaria sendo preparado para o Grenal. Se for isso, eu vou me acalmar um pouquinho, porque aí, se o Jean-Pierre for titular no Grenal, ou pelo menos for relacionado, porque se não for nem relacionado, tem alguma coisa de muito estranha acontecendo. Mas, poxa vida, nem ser relacionado, se ele já não tem mais nenhuma lesão, voltou a trabalhar com bola na sexta-feira para projetar para o Grenal, entre os minutinhos finais ali, pode decidir numa bola parada ou outra, dar um ritmo, sei lá, achei muito estranho. E aí o Grêmio depender do Robinho, que assim é um jogador interessado e tudo mais, mas não é solução, a coisa não aconteceu e o Grêmio não fez um primeiro tempo primoroso. Até criou algumas chances, o Diego Souza teve algumas oportunidades, foi bem o Diego, assim, buscando espaço, fazendo pivô e tudo mais. E o Grêmio, antes do jogo, perdeu a sua dupla titular, Jeromel e Kahneman, por Covid, cara. Os dois juntos, contaminados, 15 dias fora, inclusive não vão jogar o Grenal. E o Paulo Miranda suspenso,
restava ao Renato escalar o David Braz ao lado do Rodrigues, ou Tonhão, como ele é conhecido, de onde veio lá do time de ABC, do ABC de Natal. E o Tonhão, cara, fez um partidaço, jogou muito bem defensivamente e ainda apareceu como centroavante para marcar o segundo gol. Ele já jogou na base como 9. E incrível, né? Se firmou na defesa, responsabilidade, é moleque, mas encarou um jogo de Libertadores como deve ser encarado. Assim como o PP. O PP resolve problemas do Renato como o Cebolinha resolvia, né? Quando o time tá com algum problema, com alguma turbulência, vai lá o PP, que não é ainda um Everton Cebolinha, mas é o que mais próximo existe no elenco do Grêmio do Everton Cebolinha. E o Cebolinha, eu repito, não era esse jogador que acabou sendo vendido quando chegou no Grêmio. Ele evoluiu muito nos últimos anos e o PP ainda tem muita margem. E é um jogador que não sente, já vestiu seleção de base, camisa de seleção de base, não sente a competição, não sente o adversário, fez gol em Grenal e agora fez o gol importantíssimo no primeiro minuto do segundo tempo, que abriu o caminho para a vitória. E ali o Grêmio volta para o jogo e a coisa se normaliza, né? E quando sai o segundo gol, então, o Grêmio só administra, porque o primeiro tempo foi um pouquinho preocupante. Mas o PP, de novo, encontrou espaço, faz a leitura correta, o Diego Souza faz a casquinha e ele faz um chute certeiro no canto, indefensável para o goleiro. Ainda tem muita coisa para ajustar. Ainda tem gente para entrar nesse time, né? Sem Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre, Maicon. São desfalques que o Grêmio sente. Agora eu queria destacar 2 jogadores. Orejuela na direita. Que lateral, ele é incisivo, ele pega a bola e vai para cima. Ele tem muita força física, ele é agudo, ele é um lateral fantástico, especialmente para esse tipo de jogo. E o Alisson, tão criticado nos últimos jogos, faz um trabalho fundamental, né? E muitas vezes é pouco valorizado. Hoje ele correu o campo inteiro, se entregou, se doou e fez uma jogadaça no segundo gol. Então, destaques que a gente precisa ressaltar nessa vitória do Grêmio. Não está 100%? Claro que não e talvez nunca esteja. Mas os resultados nesse momento são fundamentais para dar confiança, para dar evolução e para o Grêmio seguir adiante. Já está nas oitavas e a partir dali a gente sabe, vira outra competição. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa noite de dupla Grenal. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!